coisas que eu me lembro vagamente, porque eu era muito criança, mas tem coisas que realmente marcaram minha infância. E eu me lembro que quando minha mãe se separou do meu pai, um tempinho depois ela se casou de novo e a guarda tava com meu pai. Minha mãe foi, me pegou sem autorização do meu pai, num dia de visita, me trouxe pra São Paulo pra morar com ela, sem autorização da justiça, e eu vim e foi uma coisa muito conturbada pra mim, que eu cheguei aqui em São Paulo, como eu era muito criança, eu achava que tava tudo bem, eu não entendia nada direito, e meu pai apareceu com tanto de policial, e nossa, eu lembro dessa cena como se fosse ontem, foi horrível, foi horrível, foi horrível, um me puxando pro lado, me puxando pro outro, ou seja, né. Depois de um tempo, a minha mãe conseguiu minha guarda na justiça, e a gente veio morar pra São Paulo, com o marido dela e tal, e aí eu fiquei 3 anos morando aqui. Só que a minha mãe nunca teve muita paciência pra criança. Ela me engravidou de mim. Ela não estava casada ainda, não era uma coisa que estava nos planos dela. Ela se casou, inclusive, um dos motivos foi por isso, porque ela não queria ser mãe solteira, essas coisas. E ela nunca teve muita paciência pra mim. Sempre que apertava a situação, ou ela me batia, não tinha tanto esse tabu, né, na época de que não pode bater nos filhos, papapá, que, na minha opinião, é muito errado. Que traumatiza real. E ou era isso, ou me deixava com a minha avó. Teve uma época também que minha avó de parte de mãe foi morar pra São Paulo porque o negócio tava brabo, minha convivência com a minha mãe. Eu era uma criança muito agitada, não sabia nem o que tava acontecendo direito e, tipo assim, apanhava muito. Não queria estar falando isso, mas infelizmente, ai, que saco. Querendo ou não, eu queria morar com minha mãe, eu queria estar com minha mãe, eu amava minha mãe, eu amo minha mãe, entendeu? Só que era difícil a convivência, eu não vou mentir. Aí depois desses 3 anos ela se separou, a gente veio pra Belo Horizonte, inclusive porque a minha avó tinha dado um apartamento alugado, né, pra minha mãe morar enquanto ela tava separada do meu pai. E aí do nada ela sumiu do apartamento, veio pra São Paulo e minha avó parou. Aí quando a gente voltou pra BH, minha avó falou, não vou dar casa pra vocês. Se a Vivi quiser, ela vem morar comigo, ela sabe que ela vai ser muito bem criada aqui em casa. E eu quis ficar com minha mãe, eu era uma criança, e minha mãe também fez questão de ficar comigo. E a gente foi morar na casa da minha avó, que foi uma época bem conturbada também. Fomos morar na casa da minha avó de parte de mãe. E era muito desrespeito o tempo todo. Minha mãe brigava muito com a minha avó de parte de mãe também, com a mãe dela. Porque elas não se dão muito bem, mas que acredito que elas se amam, né, gente? Porque família é família, querendo ou não. E eu ficava assistindo isso, assistia brigas o tempo todo. Não vou entrar em detalhes, continuando. Depois de um tempo, a minha avó deu um apartamento pra gente morar, alugado. Num bairro, inclusive, que eu moro até hoje. Só que a gente já se mudou de lá, etc. Eu mudei de escola, fui morar lá nesse bairro. Fiquei morando com a minha mãe. Tava tudo bem, assim... nessa época, eu não tava com dificuldades na escola ainda, isso eu tinha uns 8, 9 anos. Aí quando eu cheguei nos 9 anos, teve uma vez que minha mãe fez uma viagem, que ela falou que ia ficar tipo 15 dias, ela acabou ficando quase 2 meses lá, por causa de um homem. E me deixou com a minha avó, fiquei lá com a minha avó, fiquei super chateada. Inclusive, eu perdoei ela por isso, tipo assim, tudo bem que eu interrompi a vida dela, tudo bem que ela não pôde ter a juventude que ela queria porque ela engravidou de mim, beleza, mas é isso, gente, eu não vou mentir pra vocês, foi minha avó que ficou comigo nesse tempo. E a partir daí, eu comecei a ficar muito, muito tempo com a minha avó. Eu ficava, sei lá, 15 dias na casa da minha mãe, 15 dias na casa da minha avó. Quando eu brigava com a minha mãe, eu ficava na casa da minha avó me acolhia, aquela coisa, né? Aí, minha relação com minha mãe começou a melhorar um pouco, porque eu ficava... Quando o negócio apertava, eu ia pra casa da minha avó, já voltava bem. E aí, eu tava vivendo assim, sabe? E eu tinha muitos ciúmes da minha mãe, tipo, muitos ciúmes da minha mãe. E ela sempre falava pra mim que nunca ia engravidar de novo. Isso é coisa de criança, né, gente? Mas quando minha mãe engravidou de novo, minha casa caiu. Tipo assim, tudo pra mim desabou, sabe? Porque eu falei, nossa, meu Deus, ela vai me trocar, que não sei o que, E eu comecei a ter muitos problemas na escola, tanto pra chamar a atenção da minha mãe, coisa de criança, né, gente? E aí no 6º ano eu tomei bomba, aí quando eu repeti o 6º ano de novo, eu ia tomar bomba de novo, foi aí que minha avó me pegou um dia e falou, Virgínia, você vai vir morar aqui em casa pra você estudar e ficar em paz, porque você precisa ter uma vida normal.
Eu chorei tanto, gente, porque eu não queria deixar minha mãe, não queria deixar minha mãe de jeito nenhum. Ainda mais nessa fase, porque eu achei que ela ia me esquecer. E aí minha avó me pegou, foi na justiça, lutou pela minha guarda e ficou lá o processo dos meus avós terem minha guarda um tempão. Quando eu cheguei nos 15 anos, que é pra ser a data dos sonhos, né? Eu já tava indo muito na casa da minha mãe também, indo muito na casa da minha avó, mas minha avó tava na justiça pra ter minha guarda, porque ela... eu sempre estudei melhor lá, eu sempre me foquei na escola melhor lá. E aí quando eu fiz 15 anos, minha avó falou, vou fazer uma festa de 15 anos pra você. Chegou na minha festa de 15 anos, gente. Lógico que eu aproveitei muito com todos os meus amigos, familiares, mas teve uma parte que foi um pesadelo, porque... a minha mãe começou a brigar com meus familiares, porque meu pai se casou, né? Esqueci de falar disso, inclusive. E minha mãe porque queria que meu pai tirasse foto com ela. E meu pai ficou muito magoado com tudo que aconteceu, das tretas deles, não quis tirar foto. Aí minha mãe começou a falar que ia embora, começou a chorar no meio da minha festa de 15 anos. E aí, aconteceu várias coisas que não vale a pena falar aqui, muito desrespeito. E teve maior briga, porque minha avó ficou com raiva, tirou as fotos da minha mãe do site, minha mãe postou foto do meu pai. Deu assim, aqueles problemas de grande família mesmo. Tem que levar na esportiva, porque se for pra levar pro coração, gente, pelo amor de Deus. Enfim, aí foi quando minha família se revoltou com a minha mãe, porque ela fez o maior desrespeito lá na minha festa de 15 anos. E viraram e falaram assim, Vi, você tá ficando muito aqui em casa e a gente não tá achando certo mais a gente dar a pensão alimentícia pra sua mãe. Então a gente vai guardar esse dinheiro da pensão alimentícia, vai continuar depositando numa conta pra quando você fizer 18 anos. Eu tinha 15 anos, gente, eu ia ter 3 anos de pensão rolando. Não vou falar o valor, né, porque pelo amor de Deus, mas seria um negócio bom pra começar a minha vida. E eles falaram, a gente vai provar na justiça que você tá ficando mais com a gente e aí a pensão vai ser depositada nessa conta. Só que minha mãe, gente, ela nunca trabalhou. Na verdade, ela trabalhou como modelo no começo, tal. Quando ela tinha até os 25 anos, mais ou menos, ela trabalhava como modelo. Depois que ela casou com meu pai, ela não trabalhou mais. E ou eu ficava com minha família, com tudo de bom, tal. Falava, não, mas você tá errada. Apesar de que ela fez uma coisa errada na minha festa. E deixava ela de lado sem nada. E ela ia ter que calçar o rumo dela. Ou eu ficava com minha mãe, ficava contra a família que sempre fez tudo por mim. O que eu fiz? Fiquei contra a família que fez tudo por mim, fiquei do lado da minha mãe, porque eu amo minha mãe, gente. Eu amo minha mãe, qualquer oportunidade que eu tiver de ajudar ela, claro que eu vou ajudar. Minha mãe diz que tem os motivos dela, de porque ela não trabalhou, etc. Beleza, cara, eu acho errado. Eu acho que você tem que correr atrás do seu, que você não pode ficar dependendo das pessoas. E eu não tô nem humilhando ela nisso, tipo, eu sempre apoiei ela em tudo que ela precisou. Nesse momento foi, tipo, o pior momento da minha vida, que minha família, tipo assim, eu tive que virar as costas pra minha família se eu quisesse que minha mãe tivesse uma casa, se eu quisesse que minha mãe tivesse comida dentro de casa. E foi o momento que minha família virou as costas pra mim também, e eu fiquei praticamente sozinha. E foi quando minha mãe arrumou um emprego numa loja de sapato. E eu tive que ficar olhando meu irmão. Eu não tava indo muito na escola porque minha cabeça tava muito ruim. E eu cheguei a brigar com minhas melhores amigas da época porque, né, eu não era mais riquinha. Eu não era mais a menina que ficava indo para os lugares que eu ia. Tudo isso para ajudar a minha mãe. Gente, eu podia virar as costas pra minha mãe e falar, mãe, não estou aguentando mais ficar aqui, eu quero ficar no bem bom. Chegar na porta da casa da minha mãe e falar, vó, deixa eu voltar, que não sei o que. Óbvio que minha avó ia deixar voltar. Porque minha avó não tem obrigação de dar coisa pra minha mãe. Ela tinha obrigação de dar coisa pra mim. Entendeu? A gente passou 3 meses muito apertados, sem eu dar o braço a torcer pra minha família, por eles estarem chateados com a minha mãe, tal. Eu fiquei do lado da minha mãe, mesmo não merecendo, por amor, gente. 3 meses do básico, que me fizeram crescer muito, inclusive. Eu acho que tudo que Deus tira tem um propósito pra depois vir uma coisa melhor. Graças a Deus, depois disso, minha vida melhorou muito. Depois disso, a minha mãe falou, não, você tem que ficar aqui em casa, porque senão eu vou ficar desabrigada. Eu falei, beleza. Eu fiquei em casa com a minha mãe, ficamos lutando na justiça. A gente conseguiu ganhar a pensão alimentícia de novo. E conseguimos a vida normal. Eu fiz isso por ela. Eu passei esses meses apertada por ela. E eu briguei com a minha família que dava tudo pra mim por ela. E parece que ela não reconhece isso, sabe?
Isso que mais me dói. Não é nem, ai, jogar na sua cara que eu fiz tudo isso. É não reconhecer, não falar, cara, obrigada por ter feito isso por mim. Entendeu? E recentemente minha mãe só tem me jogado pra baixo. Falado que eu tô gorda, falado que isso e aquilo, que, enfim. Sobre minha família, hoje eu tô muito bem com a minha família de parte de pai, vivo muito bem com a minha família de parte de mãe. E estou com minha mãe até hoje, inclusive por isso, vai fazer 3 anos agora, que eu vou fazer 18 anos, que eu fico com ela. Porque minha mãe não trabalha e ela teve 18 anos de pensão, só 3 meses que não foi dada a pensão, pra se programar e realmente, pelo visto, não aconteceu nada. E eu espero do fundo do meu coração, gente. Eu quero que minha mãe tenha uma vida muito feliz, eu quero tudo de bom pra minha mãe. Eu nunca quis nada de ruim pra minha mãe, eu só não entendo por que ficar prejudicando uma pessoa que te ajuda sempre, que tá ali pra você. Isso não faz sentido, não faz sentido. E graças a Deus, por causa de vocês, eu consigo me virar com o dinheiro do meu trabalho, mas, querendo ou não, esse dinheiro, meu pai trabalha pra me dar essa pensão, meu pai trabalha pra me dar isso. Esse dinheiro era pra ir pra mim, pra eu fazer minhas coisas, e eu tenho que trabalhar se eu quiser fazer as coisas. E, gente, antes que vocês achem que essa pensão é pra pagar minha escola, pagar academia, pagar médico, não. Essa pensão é praticamente pra lazer, pra colocar comida dentro de casa. E é uma pensão bem alta que meu pai paga, sempre pagou o mesmo valor. E mesmo assim, eu não vejo, sabe? Eu não entendo de onde sai isso, porque meu pai paga a casa, a casa que eu moro com a minha mãe, meu pai paga minha escola, tudo que eu faço por fora, meu pai paga, meu plano de saúde, meu pai me dá tudo, gente, meu pai me dá tudo por fora. Inclusive, sou muito grata ao meu pai por isso, apesar de eu não conviver com ele sempre. Apesar da minha mãe ter estragado minha relação com a minha madrasta, que não era ruim, que ficou ruim depois de certas ameaças que minha mãe fez pra ela, que, enfim, não vale a pena falar aqui. Mas eu juro pra vocês que essa questão não é o dinheiro. Não é essa luta por dinheiro, não é essa ganância toda que eu sempre tive que assistir. A questão... Gente, eu nunca liguei pra dinheiro. Nunca liguei pra dinheiro. Se eu ligasse pra dinheiro, eu teria virado as costas pra minha mãe, entendeu? Eu sei que minha família de parte de pai me ama, quer meu bem. Eles não querem me machucar, eles sabem o que me machuca, que eu vou explicar aqui agora. E eu estaria, tipo assim, já teria virado as costas, mas não. Eu estive lá em todos os momentos que ela precisou. E nem sempre nos momentos que eu precisei ela esteve lá, entendeu? O pior de tudo é o desgaste psicológico que eu sofro todos os dias. Todos os dias. Eu posso trazer aqui pra vocês inúmeras coisas que eu recebo de mensagem quando eu tô longe, enfim. Não é fácil. Gente, não romantizem relação de mãe e filha, porque nem sempre é um mar de rosas. Eu amo minha mãe, eu acredito que ela possa me amar do jeito dela, mas ela tem os seus problemas, ela não é uma pessoa normal. Porque eu não acredito que uma pessoa normal possa fazer o que ela faz comigo, que ela me joga pra baixo o tempo todo, sempre tá falando pra eu fazer dieta, fala que eu tô gorda, fala que meu cabelo é feio, fala que não é pra eu aparecer feia aqui pra vocês, fala que não é pra eu ir na 25 de março, que isso é coisa de pobre, que quando eu chegar em casa ela vai exorcizar meu espírito de pobre, que dia que eu vou fazer minha rinoplastia, que dia que eu vou pedir pro meu pai pra fazer isso, que dia que eu vou fazer uma dieta... Pra grávida, pra depois de gravidez, sabe? Que tem uma dieta que chama HCG, super pesada. Enfim. Ah, Vivi, mas você tá expondo sua mãe. Gente, eu nunca, quem convive comigo sabe disso. Eu nunca quis isso, mas chegou num ponto que não tá dando mais, entendeu? Eu não tô largando minha mãe nem nada, gente. Tudo que minha mãe precisasse, ela fala, Virgínia, eu preciso de dinheiro, Virgínia, eu preciso disso, Virgínia, eu preciso daquilo. Eu vou estar lá. Claro que não vai ser do mesmo jeito quando eu tiver 18 anos, porque eu preciso viver minha vida, gente. A minha família quer que eu vá de intercâmbio, aprender, gente, aprender novas culturas, aprender a ampliar meus horizontes. Desde que eu tenho 15 anos, eu não faço isso pela minha mãe. Eu não faço isso por amor a ela, porque eu não quero deixar ela sozinha aqui. Mas a gente tem que crescer. Chega um dia que a gente precisa crescer. Claro que eu não vou deixar ela na mão, claro que eu não vou deixar ela de mãos atadas, deixar ela desabrigada, entendeu? Claro que se eu tiver dinheiro eu vou ajudar, mas não dá mais pra ser assim, sério, não dá. E chegando onde eu queria chegar,
a treta de hoje. Gente, tá até escurecendo, tava sol quando eu comecei a fazer isso aqui, mas tudo bem. Eu não quero tomar partido dessa treta, porque eu amo muito o Natan, amo mais ainda minha mãe. Pra quem tá achando que eu tô virando as costas pra minha mãe por causa de homem, jamais, gente. É que chega um ponto que a gente tá saturado, a gente só quer falar a verdade, entendeu? A pessoa te difama, minha mãe me difamou na internet, cara. Eu que já fiz tudo por ela, eu não acredito nisso, sabe? Eu tô lendo, eu tô tipo assim, não tá caindo na ficha, não tá caindo na ficha. Eu já chorei, já esgoelei, Natan já chorou, já perguntou se eu queria terminar com ele por causa disso, que não sei o quê. Mas a questão é essa, gente. Já quis contar essa história toda de uma vez, porque eu sei que quando eu fizer 18 anos vai dificultar mais ainda. Que quando ela perde as artimanhas dela, ela vem aqui no público e fala, tenta destruir tudo que eu construí nesse tempo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa transparente, sou uma pessoa boa, que eu tô muito chateada com essa situação. Pra quem não sabe, eu vou fazer 18 anos em breve. Quero sim sair do país, quero sim ampliar meus horizontes. Vou precisar do dinheiro que meu pai deposita pra mim, sim. Claro que eu não vou deixar de ajudar minha mãe. Se ela quiser me ajudar, eu vou estar lá. Mas a questão é que vou terminar, vou juntar o que aconteceu, enfim. E, gente, o que aconteceu hoje? Gente, tá começando a chover em mim aqui. Mas teve uma discussão entre minha mãe e o Natan. Eu desabafo muito com o Natan sobre isso tudo que eu tô falando com vocês agora. E ele realmente, às vezes, toma minhas dores, ele fica muito chateado. E teve um disse-me-disse que minha mãe tinha falado coisas dele, ele ficou super chateado, foi tirar satisfação. Minha mãe desceu o nível pra caramba com ele, foi super preconceituosa. Como vocês já viram, chamou ele de favelado, de pobretão, umas coisas que, tipo, gente, o Natan não precisa disso. Eu acho que mesmo você sendo qualquer tipo de pessoa, se você for gordo, magro, rico, pobre, qualquer tipo de coisa, negro, branco, você merece respeito, qualquer pessoa merece respeito, não precisa descer o nível desse jeito. Minha mãe falou assim que ela só pôs isso a público porque a gente não escutou ela, porque a gente não quis conversar. A gente tentou conversar e ela falou, eu vou acabar com a vida do Natan na internet, nem que seja a última coisa que eu faça, eu tô irada. Falou vários absurdos que eu fiquei muito chateada, eu fiquei com vergonha disso, porque, gente, eu sou completamente contra preconceito de qualquer tipo de coisa, religião, tudo. É a primeira vez que minha mãe faz isso com pessoas que eu amo. Eu nunca vou ficar perto de uma pessoa ou namorar uma pessoa pelo nível de aquisitivo dela. Eu nunca vou ligar pra isso, eu nunca liguei pra isso. E isso foi uma coisa que minha mãe sempre me julgou, por eu ter amigas mais pobres, por eu ter negócio mais pobre, que eu tenho que andar com gente do meu nível. Isso é coisa que ela sempre fala. Preconceito rolando solto e eu tenho que escutar. Enfim, gente, eu acho que essa briga... Acho super desnecessário minha mãe discutir com uma pessoa de 16 anos, cara. Maturidade. Ainda mais do jeito que discutiu. Eu não vou me meter nessa briga. Justamente porque eu amo as duas pessoas. Eu acho que isso nem tinha que vir aqui. Mas bom que pelo menos eu explico o que acontece na minha vida. A partir de agora minha vida é um livro aberto, né? Mas... foi necessário. Enfim, eu achei super desnecessária essa exposição aqui. Eu acho que poderia ter sido resolvido ou da minha mãe pra mãe dele, se fosse alarmar a situação, ou dele pra minha mãe. Não precisava disso tudo que aconteceu, não precisava dos xingamentos que rolaram. E pra quem tá falando, Virgínia, não virar as costas pra sua mãe por causa de namorado. Gente, isso nunca vai acontecer. Eu simplesmente não vou concordar com uma atitude preconceituosa da minha mãe, porque ela é minha mãe, entendeu? Eu vou falar, tá errado sim, eu sinto vergonha sim de várias coisas que ela já fez, já falou de amigo meu gay, já falou de não sei quanto, e enfim. Eu peço pra que vocês não vão no perfil da minha mãe xingar ela, não vão, eu só tô esclarecendo as coisas, deixa essas coisas se resolverem entre nós. Ela que quis trazer isso a público, mas eu tô defendendo ela aqui mais uma vez, não xinguem minha mãe, por favor, por respeito a mim, tô pedindo pra vocês. Eu não sei o que vai ser daqui em diante, mas acho que é isso. E eu agradeço muito a Deus, a minha avó, que sempre me ensinou que ninguém é melhor do que ninguém. Esse é o valor que eu levo pra minha vida, cara. Eu nunca vou
fazer preconceito com uma pessoa pra ser isso, ou ser aquilo. Eu acho isso muito, muito errado. E vou continuar batendo pé. Entenda quem quiser, quem não quiser, paciência. Resumindo, é isso, gente. Boa noite pra vocês. Stories hoje tá melhor do que Faustão, né? Umas formigas já me picaram, já tô pegando chuva aqui. Eu espero do fundo do meu coração que todas as pessoas que amam o Natan também me perdoem esse ato horroroso que aconteceu. E é isso, resumindo, gente, essa é a minha vida. Gente, muito obrigada pelos 2 milhões de seguidores. Eu não queria estar agradecendo nesse climão, mas é o que a gente tem pra hoje. E eu tentei não chorar, mas tudo bem. Eu sou muito grata por cada pessoa que tá aqui. Querendo ou não, tipo, vocês mudaram muito, muito, muito minha vida. Eu sou muito grata mesmo. Agora eu vou parar de falar, encher o saco de vocês. Não precisa se preocupar comigo, vai ficar tudo bem. E é isso. Gente, muito obrigada, sério. Amanhã eu volto melhor. Paz.